Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai bater um papo sobre a compostagem, então vamos falar um pouco sobre essa questão da compostagem e técnicas de compostagem no contexto urbano e doméstico. Primeiramente, a gente queria agradecer vocês por estarem aqui acompanhando a gente, a Prefeitura de Guararema pelo convite, e agora a gente vai se apresentar um pouco quem somos nós, né? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Lazar, sou formada em Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, graduanda em Design de Tecnologia e Design de Interiores e pós-graduanda em Educação e Sustentabilidade Ambiental. Atuo há 5 anos com projetos de educação ambiental e tecnologias sociais e sou idealizadora da Metamorfose Transformando Ambientes. Olá pessoal, sou Felipe Santos, sou bacharel em Química, tecnólogo em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sou MBA em Gestão Ambiental e pós-graduando em Direito Ambiental. Junto da Fernanda, estamos há 5 anos já atuando, um pouco mais de 5 anos, atuando com tecnologias sociais e educação ambiental e somos idealizadores da Metamorfose Transformando Ambientes. O que é a compostagem, né? Para a gente entender um pouquinho melhor esse processo. Bom, a gente entende que a compostagem é um conjunto de técnicas que vai imitar algo que já acontece na natureza. Então, o que mais se assemelha a essa condição da compostagem é a formação do solo florestal, no qual vão existir as flores, frutos, galhos, folhas que vão cair no solo florestal, junto com animais que morrem, insetos mortos, que vão formar aquela massa de matéria orgânica, que vem de origem viva, e vão ser decompostas através da ação de micro-organismos na presença de oxigênio, com condições de umidade, condições de temperatura específicas que favorecem essa ação. Então, a partir disso, vai ser gerada aquela solo florestal, aquela terra preta, fofa, que é super boa para plantar. Então, é assim que é formado o solo florestal. Então, esse solo florestal que vai dar suporte para a continuidade dessa floresta. E a gente também entende que o processo de compostagem é um processo de reciclagem da matéria orgânica. Assim como existe o processo de reciclagem do plástico, do metal, do vidro, do papel, a compostagem faz esse processo com a nossa matéria orgânica, com o nosso resíduo orgânico gerado. Então, de alguma maneira, ele vai devolver esse material para o ciclo natural dele. Por que compostar? Essas questões aqui são muito importantes para a gente entender por que a gente está compostando, por que a gente está fazendo essa ação, que ela não é uma ação que vai ser em vão. Então, primeiro que a gente entende é reciclar. Como eu já havia falado no slide anterior, a compostagem é a reciclagem da matéria orgânica. Então, reciclar essa matéria, fazer ela voltar para o ciclo de alguma maneira, é a quebra daquele modelo convencional de linear, que é compra, consome e descarta. Então a gente vai passar, claro, vamos ter essa questão ainda do consumo e da compra, mas a gente vai fechar esse ciclo, a gente vai colocar esse material para ser compostado. Então é devolver esse material que foi retirado da natureza, essa matéria que foi retirada da natureza, esses nutrientes, esses minerais que estão presentes, foram retirados da natureza, devolver ele de alguma forma para a natureza. Embora não seja no mesmo local, porque a nossa produção de alimento está muito mais voltada para a área periurbana e zona rural, a gente vai conseguir devolver de alguma forma para a natureza esse material, mesmo fazendo a compostagem na questão urbana, no espaço urbano. Outro fator importante é a vida útil dos aterros. Pela legislação brasileira, todos os aterros hoje deveriam ser sanitários, controlados, com todos os aspectos de controle, atendendo a legislação, mas a gente sabe que a realidade nacional não é essa. A maior parte dos municípios ainda tem lixão ou tem aterros controlados, que são diferentes dos aterros sanitários. Então a nossa legislação pede que os municípios tenham seus próprios aterros, ou aqueles que não têm destinem para os aterros sanitários adequados em municípios vizinhos. Mas pensando no mundo ideal, que a gente só tivesse aterro sanitário, o que já não é uma realidade, a vida útil desses aterros está diminuindo cada vez mais. É um processo que acontece muito rápido. A maioria dos nossos aterros eles têm vida útil de
20, 25 anos, alguns até com um período menor, 10, 15 anos. E a vida útil nesse período é super curta, essa vida útil que ainda resta para eles, para a questão do resíduo. O resíduo a gente acaba gerando muito e é uma geração contínua. Então, para um aterro, isso é um período muito curto. Então, como a gente consegue aumentar essa vida útil do aterro? Como que a gente consegue dar mais longevidade para esses aterros? Aí entra um outro fator importante, que é o estudo gravimétrico, que é a compreensão da composição municipal, do nosso resíduo municipal. Nossa cidade, o que ela gera? Qual que é a característica? A gente está gerando mais plástico, mais metal, mais vidro, mais orgânico. A Fernanda, que também vai falar um pouco de compostagem aqui com a gente, ela já trabalhou em estudo gravimétrico municipal e ela acompanhou essa realidade. E os resultados que ela obteve, assim como a gente acompanha resultados de outros municípios e a média nacional, é que 50% do nosso resíduo, pelo menos 50% do nosso resíduo gerado é matéria orgânica e que pode ser compostada. Então, é uma grande parcela do que está indo para o aterro de uma maneira que não era necessário. A gente poderia ter outras alternativas e uma dessas alternativas é a compostagem. Então, se a gente parar para pensar que eu vou conseguir tirar metade do que está indo para um aterro, isso sem levar em consideração os materiais recicláveis, que também compõem uma outra grande parcela. Se a gente for tirar só o orgânico, a gente já vai aumentar muito a vida útil dos aterros. A gente vai estar tirando metade do que está indo para o aterro. Outro fator importante que surge e que vem agregar e vem como um bônus de toda essa questão é a questão do composto orgânico. O composto orgânico é o bônus pela essa ação da compostagem. Então, ele é um recurso muito rico que a gente vai conseguir utilizar para melhorar as condições do solo, para nutrir o solo e melhorar a retenção de umidade no solo. E você vai poder utilizar isso na horta, no seu jardim, no projeto de paisagismo, no plantio de uma árvore. Então, é um recurso bônus que a gente acaba ganhando por estar fazendo essa ação da compostagem. A compostagem em si já seria muito importante. E quando ela vem agregada a geração de um outro produto rico e muito importante, ela ganha ainda mais valor. Pensando nessa questão do valor e também no valor financeiro que pode ser gerado, a questão da renda também entra como um fator importante de compostar. Porque a partir desse momento, a gente deixa de gastar dinheiro comprando um adubo, um composto externo, e a gente consegue produzir dentro de casa, conhecendo como foi todo o processo, vendo esse processo de transformação que é muito importante e que faz ter relevância a questão da compostagem. A gente começa a observar melhor essa questão da compostagem quando a gente vê o processo ocorrer integralmente. E outro fator importante dentro da renda, que a gente acaba passando despercebido, é a questão de quando a gente compra uma fruta, uma verdura, um legume no supermercado ou numa feira, a gente vai lá, pesa aquele produto e paga o valor do todo. E o valor do todo inclui talo, casca, folhas que a gente vai descartar depois no momento de preparação, e a gente pagou por aquilo. Então, quando a gente descarta esse material, a gente está jogando dinheiro fora literalmente. Então, a melhor maneira da gente dar uma destinação mais adequada, quando a gente não consegue fazer o aproveitamento total daquele alimento, é fazer a compostagem. Porque a gente para de jogar dinheiro fora, porque a gente está jogando algo que a gente já pagou. Esse custo, depois o transporte desse material para o município, ele vai ter um outro custo. Então, quanto mais resíduo você gerar, mais custo você está gerando para o seu município. Então, você consegue eliminar esse custo produzindo um composto. Então, você elimina o custo, você para de jogar dinheiro fora. Então, tudo isso é muito importante para essa questão financeira da compostagem. Outro fator que a gente gosta de citar bastante, que a gente percebe quando a gente começa a compostar e que a gente vai observando, é a mudança de hábitos alimentares. No começo, você já vai olhar, nossa, do que eu estou me alimentando? Você vai começar a observar o que você está colocando na sua composteira, como você está alimentando a sua composteira. A minha alimentação está sendo diversa, ela está sendo rica, eu estou cozinhando em casa, eu estou comendo só fora, eu estou comendo muito fast food, eu estou abrindo mais embalagem do que descascando alimentos. Então a gente começa a ter essa reflexão de como a gente está se alimentando.
E, além disso, a gente começa a pensar na questão do fator, já que a gente está produzindo um composto orgânico que vai nutrir as nossas plantas, a gente começa a fazer aquela mesma associação. Se nós, humanos, precisamos de uma diversidade de alimentos, uma diversidade de nutrientes, as plantas também precisam. E o nosso composto também vai precisar dessa diversidade. Se a gente quer um composto rico, que tenha vários nutrientes, que vai melhorar a condição para as plantas, o que a gente precisa ter? Uma alimentação mais saudável. A gente tem que alimentar nossa composteira de uma maneira mais diversa, com mais riqueza de alimentos. E isso a gente começa a perceber através do dia a dia. Então a gente começa a sentir isso no dia a dia. E por fim a gente colocou a questão da responsabilidade. A responsabilidade para a gente é um fator muito, muito importante mesmo, porque é a questão da autorresponsabilidade, na verdade. É a gente se responsabilizar pelo que a gente está fazendo, pelo resíduo que a gente gera e como a gente destina esse resíduo. Muitas vezes, quando as coisas estão fugindo do nosso controle, a gente prefere terceirizar a responsabilidade. A gente tira ela do nosso colo e passa para de uma outra pessoa, de uma outra instituição. A gente começa a ver muito assim, nossa, meu município não está dando destinação adequada para os resíduos orgânicos. A gente aponta. Mas e a gente? O que a gente está fazendo com os nossos resíduos orgânicos? A gente está dando a destinação mais adequada? A gente está se responsabilizando por esse resíduo? Então é uma coisa que fica de reflexão para a gente, essa questão da responsabilidade. E a questão da responsabilidade também passa por ressignificar nossa relação com o resíduo e ter essa mudança de modelo mental. A gente está muito acostumado. Estou preparando alimento aqui na pia da minha cozinha, estou descartando folhas, talos, que eu não vou usar para preparar o alimento, mas ele estava junto com o alimento. Então, o que era alimento em 5 minutos, no momento que você decide descartar, ele passa a ser lixo, você passa a ter uma relação de desprezo, de nojo, não quer aquilo perto, quer colocar em um saquinho, quer que aquilo vá para fora da sua casa. E a gente começa a ressignificar isso, que não é essa relação que a gente tem que ter com os restos de alimento que acabam ficando. A gente tem que ter uma relação de valorização. Então a compostagem também traz essa relação de valorização, da gente entender que aquilo ali é rico, que aquilo é importante, que aquilo é um recurso. E também traz a questão sobre o lixo, que ele não some. A gente sempre tem essa impressão maravilhosa e mágica que a gente coloca o lixo dentro de um saquinho, o coletor vem e some. O problema do lixo acabou para você e para sua família. Só que não é essa a realidade. A questão do lixo vai continuar, ela vai gerar custos para o município, ela vai gerar custos ambientais para a sociedade. Então, quando a gente começa a se responsabilizar e ver que não tem uma solução mágica para o resíduo, e que a gente começa a fazer a compostagem, que a gente vê, nossa, as coisas não desaparecem, as coisas se transformam. Eu quero que ela se transforme para um lado positivo ou para um lado negativo. Então isso surge muito forte com essa questão da responsabilidade. A gente sempre bate muito nessa tecla da responsabilidade. A gente é responsável. Claro que a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, claro que a gente não vai conseguir resolver todas as questões ambientais do mundo, mas a gente tem que ser responsável por fazer a nossa parte, e fazendo a nossa parte, isso não dá mais argumento e mais força para questionar posicionamentos que a gente entende que não são os ideais para a sociedade e para o meio ambiente. Bom, vou falar para vocês a composição que a gente precisa ter para fazer a nossa compostagem. Então, a gente precisa ter nossos resíduos úmidos, que são as cascas de frutas, de legumes, os talos, as folhas, casca de ovo, as sementes, borra de café, o coador de papel. Esses resíduos úmidos, eles vão compor nossa fonte de nitrogênio. Para esse processo ocorrer, nós também precisamos da matéria seca, que são as folhas secas, poda de grama, a serragem, que fazem a função, tem como a fonte de carbono para estar acompanhando esse processo. Nós utilizamos bastante a serragem, porque ela é um material, um produto de mais fácil acesso do que as folhas secas ou a poda de grama. Principalmente para quem faz compostagem em apartamento ou um local que não tem grande espaço ao ar livre. E para essa compostagem estar ocorrendo de uma maneira adequada, nós temos algumas regrinhas gerais. Então a primeira é a proporção 1:3. Ou seja, para uma parte de resíduo úmido,
eu preciso colocar 3 partes de matéria seca. E esse processo, ele ocorre com a presença do oxigênio. Então, tanto a proporção para 3 como o oxigênio, eles contribuem para que eu mantenha um equilíbrio na minha composteira. Então, eu vou ter um controle de umidade, um controle de temperatura, que são essenciais para que seu processo ocorra de uma maneira ideal. E aqui eu vou trazer para vocês alguns tipos de composteiras. Então, o primeiro são os minhocários. Eles são ideais para ambientes internos, principalmente se você mora em apartamento ou não tem espaço com bastante espaço ao ar livre, né? Então, esses minhocários podem estar sendo colocados tanto na cozinha, como na lavanderia ou até na varanda. A localização dele fica de acordo com o que vocês acharem melhor. A compostagem, o minhocário, eles ocorrem além da presença dos micro-organismos com o auxílio das minhocas, né? Então, elas vão auxiliar no processo de decomposição dos resíduos. As minhocas mais recomendadas, adaptadas para esse processo, são as minhocas californianas, né? Porque elas se adaptam muito mais fácil dentro de ambientes fechados do que as nossas convencionais. As minhocas californianas, elas consomem o resíduo orgânico antes de entrar em decomposição. Então, isso também otimiza o tempo dessa composteira. E as minhocas californianas, elas consomem por dia o seu próprio peso. O minhocário, ele tem como produto final, na verdade são 2 produtos finais. Então, primeiro nós temos o humus, que é o nosso composto orgânico, e nós temos o biofertilizante, que é o nosso adubo líquido. Por isso que nós temos 3 caixas. 2 onde eu vou estar alimentando, que vai me gerar humus, e a última com a torneirinha, que eu vou estar tirando o biofertilizante. Esse tipo de compostagem, ela tem desvantagem. Então, a principal desvantagem dela é que ela tem restrição de alimentos. Então, não pode estar sendo alimentado com condimentos fortes, alimentos cítricos, alimentos processados. Porque as minhocas, elas têm muita sensibilidade. Então, eu colocando esses alimentos, eu vou estar causando um desequilíbrio dentro desse processo por conta das minhocas. Aqui eu tenho 2 modelos de minhocário. Então, o primeiro, o minhocário em caixas, ele é mais convencional. E nós temos o minhocário personalizado, que eles são feitos de baldes estampados. Aqui nós temos a compostagem em cilindro. Bom, esse tipo de compostagem, a gente está otimizando tanto o nosso espaço como o nosso manejo, que ele não precisa de tanto manejo para esse processo estar ocorrendo. Então, a nossa estrutura é de alambrado, né, ou tela de galinheiro, e a gente vai montar o que a gente chama de efeito lasanha. Por quê? A gente vai fazer uma camada no fundo com galhos maiores, depois colocar a matéria seca e no centro estar alimentando com o nosso resíduo orgânicos. Esse processo de colocar matéria seca e alimentar sempre ao centro vai se repetir até chegar no topo da composteira. Por isso chama efeito lasanha. Esse tipo de compostagem não tem restrição de estar alimentando, né? E é um processo que a oxigenação vai acontecer tanto através dos galhos, que foi colocado ao fundo, como nos furinhos da tela de galinheiro ou do alambrado. Aqui nós temos a compostagem em leira. Esse tipo de composteira, né, ela normalmente é mais utilizada em pátios de compostagem e demanda mais o recurso humano, né, vamos dizer assim, trabalhando numa escala humana. Então, como que você vai fazer essa leira? Basicamente folha seca, seus resíduos orgânicos, vai revirar e cobrir com matéria seca. O processo de oxigenação vai ocorrer a partir do momento que você for revolver essa leira.
Então, toda vez que você alimentar, você vai ter que vai ter que revolver. E a gente indica, né, que essa leira tenha 1 metro de largura, mais ou menos de 1 a 1,5 de altura, e de comprimento vai depender tanto da quantidade de resíduos como do espaço que você tem. Mas também é sempre bom pensar que quem vai estar manejando essa composteira é um ser humano, então sem todo esse processo de revolver dá mais trabalho, é uma leira que a gente tem que ter mais cuidado, então sempre está pensando em quem vai estar executando esse trabalho. As leiras ocorrem um processo termofílico, ou seja, tem um aumento de temperatura, então pode chegar de 60 a 65 graus. E quando ocorre o aumento dessa temperatura, a gente acaba eliminando alguns possíveis patógenos que possa estar tanto em alimentos como na matéria seca. E esse outro tipo de compostagem é a compostagem laminar, então o método Lages. A gente trabalha com otimização tanto de espaço como de tempo. Então, quando você tem um próprio canteiro, você vai colocar os seus resíduos orgânicos ali, vai cobrir com matéria seca. E 2 vezes por semana, é importante sempre pegar um cabo de vassoura e fazer alguns buraquinhos para ter esse processo de oxigenação. E aí, quando você for percebendo que esses resíduos orgânicos já perderam essa aparência de resíduo orgânico, né, tá mais próximo de uma terra, você já pode estar plantando em cima, então um alface, cebolinha, couve. Então esse canteiro ele já vai passar a ser um canteiro com alimento. Então o processo é finalizado com esse plantio. Bom, pessoal, a gente escolheu uma frase para encerrar esse nosso bate-papo, que já fazia bastante sentido para a gente e passou a fazer ainda mais sentido para a gente trabalhando com a compostagem, fazendo a compostagem no dia a dia, que é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, do Lavoisier. E a partir da compostagem a gente consegue ver essa transformação. E aqui fica mais uma vez nosso agradecimento para todos vocês que puderam nos acompanhar, que estão aqui assistindo, e para a Prefeitura de Guararema, pelo convite e pelo espaço disponibilizado. E se vocês tiverem dúvidas sobre o que foi falado hoje, quiserem iniciar a compostagem e estão com dúvida, estão fazendo a compostagem já, mas ainda estão enfrentando algum desafio, alguma dificuldade, quer tirar a dúvida, entre em contato com a gente. Aqui fica as nossas redes sociais e o nosso e-mail disponível para vocês. Obrigada pela oportunidade e nos siga nas redes sociais, @metamorfoses transformando.